Vamos continuar aqui lendo. Jesus Cristo pregava o evangelho do reino, não o reino político ou material, mas um reino espiritual e futuro. Jesus enfatizava o aspecto escatológico nos seus ensinamentos. Jesus Cristo enfatizava que sua morte e ressurreição eram uma necessidade para a salvação do ser humano. Por várias ocasiões, Jesus Cristo ensinou esta doutrina. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Marcos 10:33. Dizendo, eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. E eles os condenarão à morte e os entregarão aos gentios. João 11:25. Declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 12:47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não a julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus ensinou que o homem, na condição, o seu destino é a perdição eterna. Mateus 16:26. Teologia dos apóstolos. Teologia do apóstolo João. João fez de Zebedeu e de Salomé, irmão menor de Tiago. Foi um dos primeiros discípulos a ser escolhido pelo Senhor e o último a morrer, humilde discípulo conhecido como apóstolo do amor. Centro, a base, o alicerce da teologia de João é a resposta de Cristo. É a pessoa de Cristo. Ele introduz sua teologia apresentando 3 declarações que excedem o entendimento do ser humano. João 1:1-2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Este princípio é diferente de iniciar, começar. Partida, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este princípio é indefinido. É um tempo quando, por um ato soberano, Deus criou o universo. Amém. João, guiado pelo Espírito Santo, nos conduz para a lei das eternidades passada. Essa teologia é chamada de cristocêntrica, porque para o apóstolo Cristo é tudo. Não é uma teologia apenas de razão, é uma teologia do Espírito. A mensagem de João mostra que Deus pode ser conhecido em Jesus Cristo. João 16:13, quando vier, porém, aquele que o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Teologia do apóstolo Pedro. Pedro era um homem modesto, simples pescador, observador, sincero e por natureza impossível. Sempre falando, sempre ativo, tomava a frente com facilidade, violento, estável, etc. Pedro dirigia seus cristãos dispersos pelas províncias da Ásia Menor para confortar os fiéis que sofrem as perseguições em muitos lugares. Lucas 22:31-35. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Para a edificação dos novos convertidos, não somente dos judeus, mas também entre os gentios, para alertar os cristãos sobre a falsa doutrina que ia entrando nas igrejas. O conceito de Pedro sobre a pessoa de Cristo. 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Jesus é apresentado por Pedro como Salvador, cuja obra redentora foi consumada no Gólgota. Jesus é considerado a Pedro viva e preciosa para os crentes e pedra de tropeço para os incrédulos. Conforme descrito no capítulo 2:4-10 da primeira epístola de Pedro, Jesus é o exemplo que devemos seguir. Jesus é fiel para com os seus.
ele voltará para recompensar os seus servos. 1 Pedro 5:11. Muitos dos seus ensinos ele aprendeu diretamente de Jesus Cristo. Ensino de Jesus, Mateus 13:7. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que verdes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. João 21:15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Aqui é o chamado de pastor, né? Pedro foi chamado para ser pastor, o apóstolo Pedro. Porque apacenta, né? É para ele apacentar os cordeirinhos. Lucas 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar com trigo. 1 Pedro 1:10. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada. 1 Pedro 5:2. Apacentai o rebanho de Deus, aqui é para os pastores, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Isso é verdade mesmo. Teologia do apóstolo Paulo. Era da tribo de Benjamim, nativo da cidade de Tarso, tinha cidadania romana como direito de nascença da família influente, tinha herança judaica, grega e romana. Sua natureza era profundamente religiosa. Era homem educado em toda a cultura e secular. No caminho de Damasco, numa intervenção divina, o Senhor se revela a ele, assim passa a reconhecer que os cristãos a quem perseguia pertencia ao Senhor Jesus Cristo e houve uma transformação instantânea. Tema central de seus ensinamentos é a graça. Vejamos, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 3:24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Efésios 3:8, a mim o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar ao gentio a riqueza inescrutável de Cristo. Paulo apresenta a graça como uma atitude de Deus para com o homem, Efésios 2:7, uma obra em seu favor, Tito 2:1, um dom concedido ao homem, Efésios 4:7. Em Gálatas 5:16, digo, porém, andai pelo Espírito e não haver de cumprir a cobiça da carne. Paulo, ao referir-se andar em espírito, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que nós devemos usar nossas qualidades para inclinar-se a Deus. No cristão, a vida espiritual é o domínio das inclinações da carne, é o viver consciente no espírito. A teologia de Paulo enfatiza o homem em seu estado completo, corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 2:13, recebendo a paga da sua injustiça, pois que tais homens têm prazer em deleite, à luz do dia, nódulas são eles as imáculas, deleitando em suas dissimulações quando se banqueteio convosco. 2 Coríntios 2:3, escrevi isto, meus irmãos, para que, chegando eu, não tenhas tristeza da parte que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é de todos vós.
1 Tessalonicenses 1,6. E vós vos tornaste imitadores nosso e do Senhor Jesus Cristo, tendo recebido a palavra com muita tribulação e gozo do Espírito. Amém? Glória a Deus.